E nos exercícios de aprendizagem, você já tem todas as respostas. Então, acho melhor a gente pular para os outros. E se vocês ficarem com alguma dúvida nesses aqui, a gente volta. Pode ser? Pode. Então, tá bom, então. Ai, meu Deus. Então, exercícios propostos. Só fechar isso aqui. Pronto. Então, questão número 1. Os versos de Gregório de Matos são base para responder a questão a seguir. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais lindo se faz, tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O velhaco maior sempre tem capa. Então eu preciso interpretar esses versos aí para poder entender o que eles querem dizer para então eu ir para a questão. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Ou seja, aquele que come mais, aquele que rapa mais alguma coisa, ele é de fato mais rico. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Ou seja, aquele que se faz de mais puro é o que tem mais pecado. Com sua língua, ao nobre, o vil decepa. Então, o vil, aquele que é ignorante, com a língua ele decepa o nobre. O velhaco maior sempre tem capa. Então, a pessoa mais velha, ele sempre tem uma capa, ele é sempre mais poderoso. É isso que está querendo dizer para a gente essa estrofe aí. Nos versos, o eu lírico deixa evidente que uma pessoa se torna desprezível pela ação do nobre? Não. É o nobre que é desprezível em relação ao vil. O honesto é quem mais aparenta ser desonesto. Talvez. O honesto é quem mais aparenta ser desonesto. Não. É o desonesto que mais aparenta ser honesto. Geralmente a riqueza decorre das ações ilícitas. Quem mais rapa, tem mais coisa. D. As injúrias em geral eliminam as injustiças. Não. As injúrias não eliminam as injustiças. E o vil e o rico são vítimas de severas injustiças. Não. Apenas o vil ele é vítima de severas injustiças. O rico não. Então a alternativa correta aí é a letra C. Geralmente a riqueza decorre de ações ilícitas, que é o que fala no verso para a gente, que é aquele que mais rapa, aquele que mais trapaceia, ele é o que mais tem. Então essa riqueza dele não é fruto da bondade dele, da generosidade dele, da certitude dele. Não, toda essa riqueza aí ela é proveniente de algo ilícito. Alguém chegou a ficar com dúvida nessa questão? Vou entender que não. 2. Entre o semeador... essa questão é ótima. Ótimo. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Então, aqui, logo de cara, a gente já tem uma comparação e alguém trazendo aí para a gente o quê? O evangelho. Então, fazendo uma comparação, falando de algo bíblico. E aí, se a gente não tem falando quem é, mas a gente pode imaginar que é algo de igreja. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com a pátria. Então, aqui ele mostra para a gente que nós temos dois tipos de pessoas. Ele já começou a mostrar isso lá no começo, né? Aqueles que pegam o evangelho e levam o evangelho para outro lugar, e aqueles que pegam o evangelho e compartilham do evangelho aqui mesmo, no lugar que eles estão. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Então, ou seja, nesses dois tipos de pessoas,
as que saem a semear e as que semeiam por aqui, na hora do julgamento final, as duas terão o mesmo peso, provavelmente. Qual é a diferença? Há de se ver a seara do que saiu e a seara do que permaneceu aqui. Só que o que saiu para semear, que saiu para levar a palavra, o evangelho, esse há de se contar quantos passos ele deu. Por quê? Para poder ver se os passos que ele deu compensou para a seara que ele criou. E aí continua dizendo: dia do juízo, pregadores, os de cá achar-vos-ei com mais passo, os de lá com mais passos. Mesma palavra, o mesmo som de uma mesma palavra, porém escrita de modos diferentes. Por quê? Esse substantivo próprio aí, esse passo com C cedilha, ele é um local onde a corte andava. Então, na maioria dos lugares por onde a corte passava, existia um lugar chamado passo. Rio de Janeiro eu sei que tem, São Paulo eu sei que tem, Salvador eu sei que tem, que é uma área mesmo como se fosse um jardim de inverno, algo assim bem recluso, geralmente com uma fontezinha, que era onde eles tomavam banho de sol. Esse era o passo, porque ele usa isso para poder falar que apenas para poder utilizar a palavra passos depois no sentido de caminhada, que eu sei, alguns caminharam mais e outros não. Isso ficou claro para todo mundo no texto? Sim. Sim. Ótimo. Então, a passagem anterior é representativa de uma das tendências estéticas típicas de prosa seiscentista, a saber. Então, quais eram essas tendências estéticas? As tendências estéticas era o cultismo e o conceptismo, que a gente falou na última aula. O cultismo é aquele que vai jogar com o quê? Com as palavras. Então, ele vai utilizar palavras mais rebuscadas, palavras mais sofisticadas, palavras mais cultas, para poder montar o seu texto. Já no conceptismo, e o cultismo também, ele é conhecido como gongorismo, porque vem de Góngora, um escritor espanhol. Já o conceptismo, ele vai tratar de ideias, ele não vai tratar de palavras. Ele vai ter um jogo de ideias, um jogo de lógica. A é igual a B, B é igual a C, logo C é igual a A. Então, quanto mais simples for a lógica, mais interessante é para o conceptismo. Então, aqui nós temos um texto que ele é totalmente conceptista. E é um texto de Padre Antônio Vieira, que ele vem fazendo essa lógica para poder mostrar que nós, indivíduos, os cristãos naquela época, nós devíamos nos preocupar com a palavra que está sendo semeada. Para onde nós estamos levando a palavra? Então, nós temos esses dois tipos de estética. Aí diz o seguinte, a saber, o sebastianismo, isto é, a celebração do mito da volta de Dom Sebastião, rei de Portugal, morto na batalha de Alcácer Quibir. Esse mito de Dom Sebastião ficou lá em Os Lusíadas, lá na era medieval praticamente, quando Camões escreveu sobre Portugal. Então, esse mito do sebastianismo não pertence ao seiscentismo. A busca do exotismo e de aventura ultramarina presentes nas crônicas e narrativas de viagem nem está falando de aventura ultramarina, não significa que sair para levar a palavra é uma aventura ultramarina. A exaltação do heróico e do épico, por meio de metáforas grandiloquentes da epopeia. Não está falando de epopeia, não está fazendo uma metáfora em relação à epopeia, não está exaltando, não tem nenhum herói aí, porque está falando que ambos serão comparados, serão julgados igualmente. O lirismo trovadoresco, caracterizado por figuras de estilo passionais e místicas. Lirismo trovadoresco, trovadorismo ficou há muito tempo atrás. Não tem nada de lirismo trovadoresco no seiscentismo. E por último, o conceptismo,
caracterizado pela utilização constante dos recursos da dialética. Então, é a letra E, porque ele vai utilizar essa dialética, esse jogo de ideias, para poder convencer as pessoas sobre o evangelho, sobre o juízo final. Ok? Ok. 3. Se gostas de afetação e pompa de palavras e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do meu. Mas valeu-me tanto sempre a clareza que só porque me entendiam, comecei a ser ouvido. Então, antes da gente prosseguir, a gente já consegue entender que é alguém aí falando alguma coisa sobre algo que é muito culto. E ele está se comparando a esse algo culto, dizendo que ele é muito simples em relação a esse culto. E é por ser simples que ele está sendo ouvido. Esse desventurado estilo que hoje se usa, os que querem honrar chamam-lhe culto. Os que o condenam chamam-lhe escuro. Mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Então, ou seja, ele está falando que, ainda que você seja português e escute alguém falando em português, pode ser que você não entenda. Se essa pessoa estiver falando de acordo com um estilo que já passou, um estilo que para ele é um estilo o quê? Um estilo negro, um estilo escuro, um estilo culto. Qual é esse estilo? Qual é esse estilo que está sendo criticado? Então, Padre Antônio Vieira, nesse trecho, faz uma crítica ao estilo barroco que foi conhecido como conceptismo, por ser marcado pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo o raciocínio lógico. B. Quevedismo, por utilizar-se de uma retórica aprimorada, exemplo do seu principal cultor, que foi Quevedo. Então, a gente viu que quevedismo é a mesma coisa que conceptismo. Então, se Padre Antônio Vieira ele participa dessa coisa do conceptismo, do jogo de ideias, então ele não vai criticar algo que ele está fazendo. Ele vai criticar algo que é o oposto dele. Então, aí na letra B a gente já sabe que não é. Nem a letra A, né? Antropocentrismo, caracterizado por mostrar o homem culto e inteligente como centro do universo. Antropocentrismo não tem nada a ver com estilo, tá bom? Então, não era um estilo que estava sendo criticado, porque esse estilo nem existia. Gongorismo, ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Sim, inclusive ele usa o mesmo adjetivo que ele usa lá no texto, culto e culta. E teocentrismo, caracterizado por padres e escritores que dominaram a literatura seiscentista. Não, nenhum padre dominou a literatura seiscentista. A literatura seiscentista ela foi feita por todos. Tomás Antônio de Gonzaga, Padre Antônio Vieira, nossa, estou lembrando mais, mas enfim, foram vários que não eram padres, eram pessoas de renome, juízes, advogados, padres, letrados. Então, todo mundo escreveu durante o seiscentismo. Então, a alternativa aí é a letra D, gongorismo, que é o oposto do cultismo. Tá bom? Desculpa. Que é o oposto do conceptismo. Alguém chegou a ficar em dúvida? É. Ok. Vocês têm os comentários em todas, tá? Para vocês poderem ler depois. 4. Leia o trecho de um sermão do Padre Antônio Vieira. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda parte, a toda natureza? O estilo há de ser muito fácil
e muito natural. Compara Cristo o pregar e o semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Então, Padre Antônio Vieira, pregando isso daí, o que ele está querendo dizer para a gente? Então, o objetivo dele é destacar que a naturalidade, que é uma propriedade da natureza, pode tornar mais claro o estilo das pregações religiosas. B. Salientar que o estilo usado na igreja naquela época não era afetado nem dificultoso. Não sei, né? Ele critica lá o cultismo. Ele fala que as coisas precisam ser simples, é o que ele está falando aqui. Quanto mais simples, melhor. Levar o evangelho, que é o que ele está dizendo aqui no texto, levar a palavra, não deve ser uma arte, deve ser algo natural, deve ser algo que a pessoa tenha o dom para fazer, e não que ela tenha que trabalhar aquilo ali, que ela tenha que modelar aquilo ali. Então, não é a letra B. Argumentar que a lição de Cristo é desnecessária para os objetivos da pregação religiosa. Não. Ele fala, compara a Cristo o pregar e o semear. Então, a vida de Cristo é importante. Lamentar o fato de os sermões serem dirigidos dos púlpitos, excluindo da audiência as pessoas que ficavam fora da igreja. Ele nem cita a igreja, nem cita pessoas que estão fora da igreja. Mostrar que, segundo o exemplo de Cristo, pregar e semear afetam o estilo, porque são práticas inconciliáveis. Não, pregar e semear são coisas que estão juntas. Então, a alternativa aí, a letra A. Destacar que a naturalidade pode tornar mais claro o estilo das pregações religiosas. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais simples, melhor. 5. Leia o soneto a seguir, de autoria de Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história? Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queiras, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. A mesma ideia que a gente já viu na aula passada, daquele cara que sabe que é pecador, que quer aproveitar o dia e que diz para Deus, eu sou a ovelha perdida. Ele vem trazendo essa comparação, ele fala que está lá na sacra história, ou seja, está nas escrituras, que Jesus parou todo o rebanho para salvar uma ovelha. Ele sabe que ele é essa ovelha negra da família, que ele é essa ovelha perdida nesse rebanho que está aqui na terra. Então, que quanto mais ele pecar, mais Deus tem que perdoar. Que ele sabe disso, porque está lá. E que ele pede que Deus salve ele. Então, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. No jogo de antíteses, o poeta vê-se como culpado, mas também como ovelha indispensável ao pastor divino. Tá certo. Ele tem um jogo de antíteses aí, pecado e perdão. O argumento do poeta arrependido constrói-se pelo jogo de ideias, ou seja, o cultismo. O poeta recorre ao texto bíblico para justificar perante Deus a necessidade de ser perdoado. Segundo o poeta, o perdão de sua culpa favorecia a ambos, tanto ao culpado quanto ao pastor divino. E o poeta busca, em sua linguagem dualista, conciliar poeticamente fé e razão. Lívia Rocha, qual você marcou? Calma aí. Tô achando que você não fez não, hein? Não, é que eu não peguei o livro, peraí. Não, dá pra você ler aqui agora.
Ué, mas você não perguntou qual que eu marquei? Tem que olhar, calma aí. Tá me enrolando. Só porque eu tô participando da sua aula, né, Gustavo? Milagre, né? Oh, Show. eu marquei letra A. Letra A, no jogo de antíteses, o poeta vê-se como culpado, mas também como ovelha indispensável ao pastor divino. Não, essa é uma Não, informação mentira, né? correta. Ah, não, peraí, que eu tava olhando a 4. Tá? É letra B. É a letra B. O que é que tem de errado nessa informação aí, Lívia? Porque é conceptismo, não cultismo. Ah, muito bem, Maria Eduarda, isso mesmo. É conceptismo. Conceptismo é o jogo de ideias. Cultismo é jogo de palavras. Tá? Então, a Ô, alternativa aí. Gustavo, Oi? aqui, eu sei que o jogo de ideias é o conceptismo, mas por que não poderia ser a letra D? Porque eu achei que não favorecia aos dois. Por que Favorece. favorece aos dois? Olha só, o perdão de sua culpa favorecia a ambos. Por que favorecia a ambos? Se ele era o pecador, ele estava sendo perdoado, ele estava saindo favorecido? Tava. Tava. Se Deus perdoa ele e ele vai para o céu, né, teoricamente, Foi. ele está sendo favorecido? Tá. Foi Ele não está também. deixando aquela ovelha para trás. Entendi, Gustavo. Obrigada. Então, ambos estão sendo favorecidos nisso. Bom, do século XVI até meados do século XVIII, duas manifestações estéticas são de extrema relevância para a formação da literatura brasileira: o barroco e o arcadismo. Isso é óbvio, né, gente? Porque se a gente pensar aí do século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, porque até então a gente não tinha nada escrito, que a gente acha que a gente tinha nada escrito, né? A gente não sabe se eles queimaram alguma coisa, se eles deram sumiço. Então, obviamente, aí está falando da construção mesmo da literatura no Brasil. Para refletir sobre esses dois momentos e responder à questão, leia os textos a seguir. Texto 1. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo claramente na vossa ardente vista o sol ardente e na rosada face a aurora fria. Enquanto, pois, produz, enquanto cria, essa esfera gentil, mina excelente, no cabelo o metal mais reluzente e na boca a mais fina pedraria. Gozai, gozai da flor da formosura, antes que o frio da madura idade tronco deixe despido, o que é verdura. Que passado o zenite da mocidade, sem a noite encontrar da sepultura, é cada dia o caso da beldade. Esse texto aí está falando para a gente o quê? Do tempo, que o tempo passa e que a idade chega para todo mundo, principalmente para você, Maria. Então, aproveite a sua mocidade, a sua juventude, a sua beleza, porque ela vai acabar. Texto 2. Brandas ribeiras, quanto estou contente de ver-nos outra vez, se isto é verdade. Quanto me alegra ouvir a suavidade com que filhos entoa a voz cadente. Os rebanhos, o gado, o campo, a gente, tudo me está causando novidade. Oh, como é certo que a cruel saudade faz tudo do que foi muito diferente. Recebei, eu vos peço, um desgraçado que andou até agora por incerto giro, correndo sempre atrás do seu cuidado. Este pranto, estes ais com que respiro, podendo comover o vosso agrado, façam digno de vós o meu suspiro. Então aqui a gente já tem um texto oposto, que esse texto aqui já está exaltando as qualidades do campo, né? Desse homem aí que está voltando para esse campo. Sobre os textos 1 e 2 e seus respectivos autores,
Analise as seguintes proposições. Pode-se afirmar que uma das características do barroco presentes no texto 1 é o tema da efemeridade. É o tema da efemeridade, gente? Aqui no texto 1 a gente fala o que é efêmero. Sim, O que é efêmero? Algo passa duradouro. Algo que passa rápido, né? Passageiro. Então, A1 está correto. Aí está falando que pode ser percebido no primeiro e terceiro. Então, olha só. Gozai da flor da formosura, antes que o frio da madura idade tronco deixe despido que é verdura. Então, aproveite enquanto o frio não chega. O frio é uma metáfora, né? Gregório de Matos foi um repentista que sabia improvisar. Um menestrel baiano que buscava inspiração no cotidiano, nas circunstâncias da vida, quer seja pelo êxtase religioso, quer pelo afetivo. E aí essa questão demandava uma pesquisa sobre a vida de Gregório de Matos, que é uma questão muito específica. Saber que ele era repentista, poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas sabem da capacidade dele de improvisação. Mas todo mundo sabe que ele conseguiu escrever tanto no campo da religião quanto no campo da filosofia do amor. Então, ou seja, talvez essa primeira informação aí ela fosse tivesse que ser um pouquinho mais apurada, um pouco mais estudada. Mas está correta essa informação. 3. O texto 1 é marcado pela temática do Carpe Diem, característica notável também no barroco. Então, no texto 1, está falando sobre o Carpe Diem, sobre o aproveitar o dia? Sim. A partir do momento que eu falo da efemeridade, eu falo sobre o Carpe Diem. Aproveite o dia de hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. 4. Então, está correta essa informação. Ô, Gustavo, mas Carpe Diem não era exclusivo do arcadismo? Não. Lá no barroco, nós temos aquele homem que durante o dia ele é um santo e durante a noite ele cai na esbórnia, na putaria, na safadeza. Mas ele está no Carpe Diem, ele quer viver aquela noite porque ele não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Ah, sim, entendi, obrigada. Não. A diferença do Carpe Diem do barroco para o arcadismo vai ser esse papel do indivíduo. No barroco, ele quer viver as luxúrias e pedir perdão para Deus depois. No arcadismo, ele quer apenas aproveitar o dia do melhor modo possível, não necessariamente na esbórnia. Tá? Ok. 4. O texto 2 tem sua temática ligada ao pastoralismo, ao bucolismo e remete à mitologia grega. Então, eu tinha que buscar esses 3 conceitos lá no texto 2. Eu tenho pastoralismo? Tenho. Os rebanhos, o gado, o campo, a gente, tudo me está causando novidade. Qual que é a ideia de pastor? É a mesma ideia de pastor da igreja. O pastor da igreja cuida dos seus fiéis. O pastor do campo cuida das suas ovelhas, que teoricamente são seus fiéis. Então, tem essa coisa do pastoralismo aí. O arcadismo, ele está ligado ao pastoralismo. Coisa bucólica. Quanto me alegra ouvir a suavidade. Quanto estou contente. Ele vai se tornando bucólico em ver tudo aquilo. E, por último, a questão da mitologia grega. Tem mitologia grega? Tem. Com que Filis entoa a voz cadente. Filis é uma deusa. Então, ele traz essa mitologia grega. Então, eu tenho essas 3 coisas aí. A informação 4 está correta. Então, eu já sei de cara agora que a alternativa correta é a letra A. Mas na questão, lá na alternativa não, na opção número 5, eu tenho uma informação errada. Eu quero que vocês achem essa informação para mim. Cláudio Manuel da Costa, cujo nome pastoral é Gloucester Saturno, tem forte influência dos padrões cultistas, elevada inventividade lírica e deseja exprimir a realidade do seu país. Onde está a informação errada? Valendo uma caixa de... Oi. A lírica não é a crítica à realidade, não?
Não é a realidade, é a forma como acontece alguma coisa. Me explica melhor, Juliana. Ah, Gustavo, não vou saber explicar, mas tipo assim, Vai, a vamos lá. lírica seria criticando, tipo, não sei, tipo a forma do país ali, tipo da nacionalidade. Então, a informação dele tá correta. Ô, Gustavo, seria porque Cláudio Manuel da Costa ele é Arcade e cultismo é do Barroco? Não, o cultismo é do arcadismo. Cultismo e conceptismo é do arcadismo. A diferença é só como eles vão tratar isso. Não, ainda não, ninguém. Uma caixa de bombons, gente. Ô, Gustavo, Oi, quem é? Daniel, Oi, Daniel. não seria a contra... Porque tá meio contraditório. Inventividade lírica. Então, seriam os próprios sentimentos dele. Como que ele falando sobre isso, ele iria expor uma realidade do país? Então, qual das duas informações é incorreta? A primeira ou a segunda? A primeira? A elevada inventividade lírica? Ai, não sei. Ai, gente, na hora da prova, vocês têm que pensar onde está o erro. Senão, vocês acabam marcando. Porque, por exemplo, se vocês não sabem que Gregório de Matos foi um repentista, vocês acabam marcando o quê? Alternativa... Não. Como é que é? Ah, não, não tem. Mas você marcaria talvez que a 5 está correta. Porque vocês já viram Cláudio Manuel da Costa. Lá no PowerPoint tem. E aparece uma imagem dele com o nome de Gloucester Saturno. Que ele não aparece com o nome dele verdadeiro. Então, olha só, está correto isso. A informação está errada em dizer que ele deseja exprimir a realidade do seu país. Ele não está preocupado com isso. Ele não está nem um pouco preocupado com o que o Brasil está vivendo. Ele está preocupado apenas em criar. Só isso que ele quer. Tá? Se a gente voltar aqui, ó. Cláudio Manuel da Costa. Hora nenhuma ele está falando da realidade do país dele. Ele está só querendo falar mesmo sobre o campo, sobre como viver e tudo mais. Só isso que ele quer. Tá? Então, a informação errada está nessa parte aqui da realidade do país. Ok? Mas ele era bem inventivo liricamente. 7. Predomina neste movimento uma tônica mais cosmopolita, intimamente ligada às modas literárias da Europa. E aí você já topa aí com uma palavra que você fala, meu Deus, o que significa cosmopolita? Tem gente que não conhece. E faz parte. Cosmopolita é o que? Aquele da cidade, ligado à urbanização, prédios, shopping, movimento o tempo inteiro. E isso é uma pessoa cosmopolita. Desejando pertencer ao mesmo passado cultural e seguir os mesmos modelos. Vamos começar de novo, né? Predomina neste movimento uma tônica mais cosmopolita, intimamente ligada às modas literárias da Europa, desejando pertencer ao mesmo passado cultural e seguir os mesmos modelos, o que permitiu incorporar os produtos intelectuais da colônia inculta ao universo das formas superiores de expressão. Então, eu tenho aí agora uma parte do texto falando sobre o movimento artístico, um movimento literário, um movimento de se viver. Ao lado disso, então tem esse movimento, ao lado disso, tal movimento continuou os esboços particularistas que vinham do passado local, dando importância relevante tanto ao índio e ao contato de culturas, quanto à descrição da natureza, mesmo que fosse em termos clássicos. Tal comentário refere-se ao seguinte movimento literário brasileiro: romantismo, classicismo, naturalismo, barroco e arcadismo. É muito fácil para a gente, que está vendo barroco e arcadismo, responder essa questão.
Mas na hora da prova, a prova não é específica sobre um conteúdo literário. Então a gente precisa ter coisas bem claras sobre o que é que nós estamos falando. Sobre o que o texto está falando. E aí, de acordo com isso, qual alternativa vocês marcariam? Sobre qual movimento que a gente está falando? Essa é uma questão que gera dúvida. Arcadismo. Arcadismo, porque a gente está falando de arcadismo, né? Sim. É arcadismo. Mas ninguém não pensou em barroco aí? Dá para confundir. Dá para confundir. É uma questão que dá para entrar com recurso tranquilamente, se cai, porque afinal você tá aí, você tem falando das duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Leia o soneto. Há uma dama dormindo junto a uma fonte, do poeta barroco Gregório de Matos, para responder as questões a seguir. Então, eu já tenho no título já algo que já me remete ao movimento artístico. Há uma dama dormindo junto a uma fonte. Então, eu já consigo imaginar aí uma mulher dormindo perto de uma fonte. À margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores, a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava ao despertar do dia. Mas como dorme Sílvia, não vestia o céu seus horizontes de mil cores, dominava o silêncio entre as flores, calava o mar e rio não se ouvia. Não dão o parabéns à nova aurora, flores canoras, pássaros fragrantes, nem seu âmbar respira a rica flora. Porém, abrindo Sílvia os dois diamantes, tudo a Sílvia festeja, tudo adora, aves cheirosas, flores ressonantes. Pedro tá aí? Tô. Pedro, se tivesse que descrever esse local aí, onde essa dama está, como você descreveria esse local? Como você consegue imaginar ele? Ah, um local sereno, bonito. Tipo assim, uma imagem daqueles folhetinhos de Natureza. testemunho de Jeová. Uhum. Aqueles bem cafona. Oh, não fala isso não. Não tô falando coisa de Jeová e cafona. Tô falando que tem uns folhetinhos que é cafona. Ah, tá, entendi. Mas é mais ou menos isso mesmo. E esse lugar para você é um lugar agradável? É. É? Você viveria num lugar desse? Não, viver não, mas é agradável de olhar. Agradável de olhar, ok. Então, pensando nisso, Pedro, das alternativas a seguir, qual você marcaria? Olha só. Mais recorrente na poesia arcádica, verifica-se neste soneto barroco o recurso, sobretudo, ao seguinte lema latino. Então, ou seja, vão aparecer aí alguns desses lemas, mas qual deles é o predominante? O locus horrendus, que é o lugar horrível, o locus amoenos, que é o lugar aprazível, o memento mori, que é o lembrar-te da morte, o inutilia truncate, que é o corta o inútil, ou o carpe diem, que é o aproveita o dia? Eu acho que é a B ou a E. Você acha que a pessoa pode aproveitar o dia dormindo? Isso, eu aproveito o dia sim. Misericórdia. Aproveitar o dia no caso aí, é Mas eu acho que tá mais plantar, pra B. tá mais para B, exatamente. É a letra B, é o locus amoenos, que é essa imagem que você já teve, que parece que é um lugar agradável e tudo mais. Tá bom? Alguém chegou a ficar com dúvida nessa? Não. Opa. Leia o poema e observe a pintura a seguir para responder as questões. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó quem cuidara. Quem entre pedras tão duras se criara uma alma terna, o peito sem dureza. Amor que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara.
Centro meu coração, guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. É pesado esse texto. Alguém conseguiu entender ele? Ninguém? Como é que vocês fizeram a questão? Na fé. Chutou ali assim, pegou do gabarito, marcou. Foi, Lívia? Claro que não. Ô, Lívia. Não entrega a tua boca a Satanás, não, jovem. Não Logo a minta. gente, Nossa, Gustavo. Você acha que nós somos desses? Pois Eu é. acho. Eu acho. Nós somos Julgando estudiosos, os passa o alunos, dia olha só. estudando literatura. Uai, gente. Vocês não conseguiram entender o soneto? Sara, tá aí? Tô. Sara, você conseguiu entender o soneto? Não. Ei, gente. Vamos lá, vamos interpretar esse soneto juntos. Deixa eu só voltar aqui que eu fiquei perdido. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó quem cuidara, que entre pedras tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. O que é o penhasco? O penhasco é estar ali à beira da morte. Então, ou seja, à beira da morte, a natureza fez o berço em que ele nasceu. E no meio daquelas pedras tão duras, se criou o quê? Uma alma terna, um peito sem dureza. Ou seja, tinha tudo para ele ter um coração de pedra, mas não, esse coração dele não é de pedra, mesmo com todas as adversidades, as dificuldades da vida. Amor que vence os tigres. Então esse amor dele é um amor poderoso, que vence os tigres, que vence, ou seja, as feras. Por empresa tomou logo render-me, ele declara. Centra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Então esse coração dele é um coração tranquilo, um coração que está sempre em paz, mesmo diante da guerra. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, ou seja, por mais que ele soubesse que algo ali seria perigoso, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Então, mesmo sabendo ali de todos os perigos, ele nunca pôde fugir da sua calmaria. Vós que ostentais a condição mais dura, aí agora ele fala para alguém. Então, você que dá uma aí de durão, de durona, cuidado, temei, penhas, temei, porque amor tirano, onde há mais resistência, mais se apoia. Então ele está querendo dizer o seguinte, você aí que está dizendo que não é capaz de amar, cuidado, temei, penhas, temei, porque você é o que mais vai sofrer de amor. É isso que ele está querendo dizer. É a típica história de... Oi? Misericórdia. Lívia, toma cuidado, viu, querida? O amor chega para todos. A mãe fala que eu não sou todo mundo. Agora Entendeu, Sara? entendi. E quando ele chega, ele é avassalador. Ele sai levando tudo que tem na frente. Tudo. Se coloca assim no chão, rolando mesmo de lágrimas. Essa historinha aí da vida dele, né, nas três primeiras estrofes, é a típica história do menino que nasce no meio de uma família onde a mãe é uma prostituta, imaginando, tá? A mãe é uma prostituta, o irmão é um traficante, o pai está preso, ou seja, esse menino tem tudo para poder dar errado, mas ele vence na vida.
ele é capaz de amar, ele é capaz de ser uma pessoa serena, tranquila, porque ele sabe que tudo vai dar certo. Ele não tem medo de se entregar ao amor. É a típica história. Então, é isso que está falando para a gente. E aí vem uma imagem ao lado, que é a conversão de São Paulo. De São Paulo. A conversão é o quê? Justamente render-se a algo que você nega. E o amor é isso. Então, o amor, quando você aceita que você ama, é muito mais fácil lidar com aquela situação do que quando você nega. Ai, não amo fulano. Aí fulano some, sei lá, 2 horas, seu coração já dispara. Ai, não, não amo, não. Então é isso, é aceitar esse amor, aceitar essa conversão. Que aceitar é mais fácil, é o famoso aceita que dói menos. E aí essa pintura é de Michelangelo, de Caravaggio, né? Vocês conhecem Caravaggio, vocês viram Caravaggio, vocês viram várias pinturas de Caravaggio. E aí se lembrar de algumas coisas é importante para a hora da prova. Porque a questão diz o seguinte: verifica-se que os versos e a pintura, em razão das características que lhes são peculiares, pertencem respectivamente a quais períodos? E aí, mais uma vez, eu volto naquilo. Para a gente que está vendo arcadismo e barroco, é muito fácil marcar essa questão. Mas e na hora da prova? Eu, por exemplo, seria difícil para mim me apegar ao soneto e tentar descobrir de qual movimento o soneto pertence. Claro que eu iria ler a Cláudio Manuel da Costa e saberia que é arcadismo, óbvio. Mas até eu chegar, até eu me lembrar de todo mundo, de vários nomes, é muito difícil. Então eu prefiro me apegar às artes plásticas. Então a pintura de Caravaggio é uma pintura muito marcante nesse momento do barroco. Porque aí ela está em preto e branco, mas ainda assim eu consigo ver que tem um jogo de luz, de escuro e claro. E esse jogo de escuro e claro, ele pertence ao barroco. Então essas imagens muito expressivas, eu consigo ver aí o cavalo movimentando a pata, levantando. Eu consigo ver São Paulo aí, Paulo no caso na época, pedindo aí, clamando por alguma coisa, a expressão dele, a sombra nos braços dele no lugar certo. Então, se apegar a isso, a essa ideia de que o barroco foi algo muito rebuscado, muito sofisticado, muito detalhado, se preocupou com as minúcias, é muito mais fácil. Tá bom? Porque na hora da prova, vocês não vão ter o contexto. Porque todos os temas que aparecem aqui, Arca de Barroco, estudou? Sim. Romântico e realista, estudou? Sim. Quinhentista e naturalista, estudou? Sim. Modernista e vanguardista, estudou? Sim. Claro que não estudou tudo até hoje. Mas até o dia da prova, vocês vão ter visto tudo isso aí. E como é que vocês vão julgar lá na hora da prova? Tá bom? Arcadismo. Se apeguem às expressões em latim. Inutilia truncate, carpe diem. Vai se apegando a elas que é muito mais fácil. Tá bom? Comecem a usar no dia a dia. Comecem a ver as coisas como elas acontecem. Ai, meu pai é tão barroco. Ai, o jeito que a minha mãe ama, o jeito que a minha mãe vive é tão medieval. Comecem a imaginar essas coisas assim, a terem situações para vocês irem decorando mais. Tá bom? Então aqui a gente sabe que é a bom. Arca de Barroco. Isso mesmo, Laila, responde, que seus colegas não respondem. Então, 10. A lira 14, reproduzida a seguir, foi extraída da obra Marília de Dirceu, publicada em 1792. Já a canção Tempos Modernos pertence ao álbum homônimo, ou seja, o álbum com o mesmo nome, lançado em 1982. Então nós temos aí uma diferença de 190 anos. E aí a gente vai voltar naquilo que a gente já falou na aula passada. O tempo passa. O modo de viver continua sendo o mesmo. Então, a gente tem músicas hoje em dia que vão falar sobre coisas que já aconteceram.
porque nada se cria, tudo se copia. Lira 14, parte 1. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um grande leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa, também, Marília, morre. Tempos modernos, Lulu Santos. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Lulu Santos. João Pedro Pires, tá aí? Tá, não. Daniele Xavier. Oi, Gustavo. Oi, tudo bem? Joia? Melhorou a cabecinha? Graças a Deus. Que bom. Vamos lá. O que você consegue? Qual a comparação que você consegue fazer entre a lira e a música? Que ele pretende viver esse amor a toda custa, que a vida é muito passageira e que não se deve deixar para depois o que eles podem viver agora. Senti aí a voz de alguém apaixonada falando sobre... Demais. Muito bem. Isso mesmo. E é justamente sobre isso que vai falar a questão. Por meio de uma leitura comparativa entre os dois textos, é correto afirmar que, apesar de o tempo ser sempre o mesmo em todas as épocas, na modernidade ele parece passar mais rápido. Não. Então aí a gente já sabe que está errado. Né? Não está falando nada disso. O tempo continua passando rápido, tanto na lira quanto na canção. Embora os textos tratem do mesmo tema, eles se diferem quanto à abordagem adotada. Na lira de Gonzaga, prevalece a idealização amorosa e a relação com a natureza. Na canção de Lulu Santos, por sua vez, prevalece a relação entre amor e tempo. Não tem aí uma idealização amorosa, não tem mesmo. Então a letra B também não é. Letra C. Ambos os textos apontam para a necessidade de se viver o tempo presente. Ok. Decorrente da brevidade da existência. Na lira de Gonzaga, o amor é tratado de forma idealizada, seja, dizendo a mesma coisa que disse na letra B. Então a gente já sabe que não é. Ao passo que na canção de Lulu Santos, ele é essencialmente carnal. Não fala sobre a carne aí, sobre o pecado original, não fala nada sobre isso. Então, só pode ser a letra D, né? Embora escritos em épocas distintas, os textos tratam do mesmo tema e utilizam a mesma estratégia. O eu poético tenta persuadir a amada a gozar os amores no momento presente, com base no argumento da fugacidade do tempo e da impossibilidade de se recuperá-lo. Então, letra D. Alguém chegou a ficar com dúvida? Não. 11. É com base no mito da Arcádia que erguem suas doutrinas, destruindo a hidra do mau gosto. Os Árcades procuram realizar obras semelhantes às dos clássicos antigos. Daí a imitação dos modelos grecolatinos ser a primeira característica a considerar na configuração da estética arcádica. Então aí traz uma expressão que teoricamente eu precisava conhecer. Teoricamente. Porque eu não preciso, porque o próprio texto já deixa muito claro o que ele quer de mim. É com base no mito da Arcádia que erguem suas doutrinas. Então, o que é o mito da Arcádia? A Arcádia era uma província da Grécia Antiga e que, no arcadismo, foi inventada como uma cidade perfeita, onde as pessoas viviam bem, viviam tranquilamente. Então, é com base nesse lugar perfeito que se cria uma doutrina.
destruindo a hidra do mau gosto. Eu só posso destruir algo que existe. Não tem como eu destruir algo que ainda vai existir. Então, por exemplo, nas alternativas, vai aparecer aí um pré-romântico. O pré-romântico ele ainda vai surgir. Então, eu já sei que não é a letra B. Aí eu vou ter renascentista, neoclássico, barroco e medieval. Eu vou querer destruir algo que já passou há muito tempo? Não. Não. Eu vou querer destruir algo que é recente. O que é que está próximo ao arcadismo das alternativas? Barroco. O barroco. O medievalismo já passou há tempos. Para que eu vou querer voltar lá nisso? Ele já foi destruído pelo renascentismo. Então não faz sentido eu querer destruir algo que já foi destruído. Então a alternativa correta aí, essa hidra do mau gosto, é o famoso barroco. Então, destruindo o barroco. Tá bom? Tá bom. Ô, Gustavo, esse mau gosto sempre vai estar ligado ao modo de vida do tempo barroco? Não necessariamente. O mau gosto vai estar, como o padre Antônio Vieira vai falar, no modo de pregar, por exemplo, na igreja. Fazer tudo muito rebuscado, tudo muito sofisticado. Para quê? Se a simplicidade é melhor, se a simplicidade se faz mais entendível. Então, para que fazer aquelas pinturas muito expressivas? Depois vocês pesquisem aí Caravaggio, tem uma obra dele que é a Medusa, é que você vê assim, uma expressão muito carregada, muito pesada. Para que fazer isso? Você pode fazer uma coisa muito mais simples, muito mais delicada, igual aquela pintura que a gente viu na aula passada, da mulher que está lá deitada com o pé na terra, com seu amado, nas ovelhinhas. Isso é muito mais agradável do que as outras coisas que são de mau gosto. Para que aquelas casas muito rebuscadas, aqueles grandes palacetes, se no final a casa é mais simples, ela é mais elegante? O arcadismo é o famoso o menos é mais. Tá? Então, não necessariamente Tá ao bom. modo de vida, mas sim ao modo de construir as coisas e representá-las. Aham. Obrigada. De nada. Mais alguém? Não. Sessão Enem. Eram 3 questões. Vamos lá. A pintura Napoleão cruzando os Alpes, do artista francês Jacques-Louis David, produzida em 1801, contempla as características de um estilo que... Então, ela está querendo falar sobre qual estilo. Um estilo que utiliza técnicas e suportes artísticos inovadores. Na própria descrição da imagem, já fala óleo sobre tela. Então não tem nada de novo aí, nada de inovador. Né? Se fosse feito, sei lá, no corpo de alguém, seria algo inovador. Reflete a percepção da população sobre a realidade. Então, ou seja, a pintura ela é um estilo onde as pessoas veem como a realidade é. Uma bela de uma realidade, né? Se for verdade essa alternativa, se for correta. Caricaturiza episódios marcantes da história europeia. Napoleão, a gente sabe que é um personagem muito importante na França, né? Napoleão Bonaparte. Então, ele foi muito importante na história europeia, principalmente na história francesa. Mas será que está caricaturizando isso? O que é uma caricatura? É algo engraçado. Então, aí não tem nada de engraçado. Então, não é a letra C. Então, não é a letra A, não é a letra C. D. Idealiza eventos históricos pela ótica de grupos dominantes. Então, isso aí está sendo idealizado de acordo com um grupo dominante. E. Compõe obras com base na visão crítica de artistas consagrados. Compõe obras com base na visão crítica de artistas consagrados. Ele não está falando aí sobre artistas consagrados, não está fazendo uma releitura de nada. Então tem a letra B e a letra D. Gustavo, qual Sim. obra, não, quer dizer, qual movimento essa obra ela tá
Tá associada? É, Não, você quer saber qual movimento? é. Barroco. Tá? Obrigada. Barroca. O estilo dela é totalmente barroco. E aí, nesse estilo barroco, eles vão fazer o quê? Eles vão querer idealizar eventos históricos pela ótica de grandes grupos dominantes. É a mesma coisa que acontece, a mesma coisa que acontece na famosa imagem de Dom Pedro dando o grito às margens do rio Ipiranga. Para quem se lembra dessa imagem, ele está ali na beira de um rio, todo pomposo, cheio de uma cavalaria atrás dele, traz aquela imagem perfeita, que a gente sabe que não era. Um calor de não sei quantos graus, não tinha tropa suficiente daquele jeito. E aí ele também não ficou parado aquele tempão para poder fazer a pintura. Mas foi o que foi pedido por um grupo dominante em como ser retratado, que aquilo ali seria muito importante, porque aquilo ali foi um momento, foi um marco muito importante. E isso já acontece há muito tempo, desde a arte egípcia. Os faraós já pediam para poder serem representados do jeito que eles queriam e não como os artistas queriam. Isso só vai mudar no modernismo em 1922. Tá bom? Então, essa obra aí de característica barroca é um estilo que vai representar os ideais dos grupos dominantes. Então, os ideais da igreja, dos burgueses, né, ali da corte, tá bom? Essa questão aí, olhando aí na apostila, o texto fica mais bonito e faz mais sentido, tá? E em cada conto te conto, e em cada enquanto me encanto, e em cada arco te embarco, e em cada porta me perco, em cada lanço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho, e em cada esconso me afonso, e em cada cláudio te canto, e em cada fosso me enforco. Olhando aí, eu tenho um poema totalmente concretista. O que é concretista? Ele tem uma forma. Olhando aí na apostila, vocês vão ver que esse E aí, especial, né? Ele vai descendo, fazendo uma escadinha. Então, ele vai do começo da primeira letra à última letra do verso. Tá? Então, ele é um poema concretista. Só que não importa para mim se ele é um poema concretista. Porque na questão diz o seguinte: o contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema Casa dos Contos. Então, ou seja, o contexto do período árcade-barroco vai servir de inspiração para o poema Casa dos Contos, que foi escrito em 1975, ou seja, mais recentemente. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética contemporânea revela que, então, ou seja, o cara que escreveu isso aí, ele foi lá naquele período, no Barroco Árcade, buscou o contexto daquilo ali, e em 1975, ele tentou associar aquele contexto ao contexto em que ele estava inserido. Quais são essas semelhanças? E aí eu tenho que ser muito bom de história. Muito bom mesmo. Porque vai dizer assim, porque eu tenho que pensar o seguinte: o que estava acontecendo? O que aconteceu ali de tão importante no período do Barroco e do Arcadismo que pode ter acontecido também algo semelhante em 1975? Alguém consegue imaginar alguma coisa?
Reforma e contra-reforma? Mas isso onde? Em qual? No Barroco, no Arcadismo ou em Sim, 1970? barroco e no arcadismo. Aham. E em 75, o que a gente tem, então, que pode ser comparado a isso? Inconfidência Mineira? O que é a Inconfidência? Não necessariamente é da igreja. A reforma e a contra-reforma é da igreja. Então, não é uma semelhança, entendeu? Ah, entendi. A Inconfidência, ela vai contra quem? Contra a metrópole, como que fala? Querendo romper, né, com... É metrópole que fala, não sei. Me fugiu o termo. Contra a corte ali, contra os poderosos, né? Portanto, eles eram acusados de conspiração contra o governo. Isso foi Inconfidência. Em 75, a gente tem algo parecido? Não é possível. Tem um evento que vocês nunca podem esquecer na vida de vocês. A gente não viveu, e eu espero que a gente nunca viva. Ditadura? Exatamente. Esse evento a gente tem que ter bem claro quando que foi que ele aconteceu, tá? Que ele começou em 64 e que ele foi um evento péssimo, foi uma coisa horrorosa, matou muita gente. E ele ia contra quem? Contra o Regina governo. Duarte que eu diga, né? Ah, mas a Regina Duarte amou, né? Aquela louca, ridícula. Ela amou. Mas a gente não pode esquecer ele. Tá? E na minha concepção, a gente deve abominar mesmo quem defende a ditadura militar. Tá? Que não foi algo legal. Então vejam que são movimentos que se parecem, que se assemelham. E esse poeta em 75, com essa criação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que vetava tudo praticamente, é algo que aconteceu ali durante a Inconfidência, onde muitas pessoas foram mortas, foram morridas. Tiradentes, inclusive, foi enforcado, acusado de conspiração. Muitos dos poetas que nós vimos na aula passada foram presos durante o período do Barroco e do Arcadismo. Então, são movimentos que se assemelham. Então, o que isso revela? Revela que a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a observação da realidade social. A reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e personalidades da Inconfidência mineira. Qual personalidade que está trazendo aí? Nenhuma. A palavra esconso, que significa escondido, demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua opção por uma linguagem erudita. Não necessariamente. Não necessariamente. Vai pegar uma palavra e vai tomar ela como um todo. O eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos estéticos e literários. Revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de procedimentos. Não. E o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, porque a gente consegue ver isso aí nos versos, que as palavras elas não terminam, elas são rompidas. Numa linguagem de ruptura, o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes. Sim, que aí no caso ele está fazendo uma homenagem a esses poetas que foram presos. A linguagem deles foi rompida, assim como a dele também está sendo. Difícil essa questão, né? Muito complexa, nossa. Uhum. Demais. Essa é. Essa é. Não posso negar que essa é. Por isso que eu falo para vocês, apeguem-se a algumas coisas, não tentem se apegar a tudo que vocês não vão dar conta. Tá? Se vocês me perguntarem qual foi a minha primeira aula, hoje eu não consigo me lembrar.
Tá? Apeguem-se a algumas coisas. Por último, quando Deus redime... Essa é mais complexa ainda, Daniel, muito mais. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Vamos lá, vamos tentar entender primeiro esse poema. Então, mais uma vez, aí como lá no texto do semear e do semeador, ele vem fazendo uma comparação. Só que ele vai buscar aí comparações mais antigas, mais históricas. Qual que é a comparação que ele está fazendo? Alguém arrisca chutar? Eu acho que é... Oi? Pode falar. Eu acho que essa primeira parte faz referência quando Moisés tirou o povo do Egito e tudo mais. E depois eu acho que fala mais sobre Jesus. Ô, Gustavo, por aí mesmo. Eu relacionei com a questão da tirania. Aí também, quando ele fala de governador da Bahia, Fala da tirania. Quem é o tirano, o primeiro tirano que aparece? Deus? Faraó. Deus, um tirano? Faraó. O faraó é o primeiro tirano. Quem é o segundo tirano que aparece? Essa parte que ele fala Deus da Bahia, esse é um tirano também? Isso. Aí que está a jogada. Na época da ditadura, a gente não podia utilizar qualquer palavra, né? Então, o que os artistas faziam? Eles jogavam alguns elementos ali. Na música, por exemplo, cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Quando a gente busca a letra, a gente vai encontrar o cálice ali, o cálice da igreja, C-A-L-I-C-E, acento agudo no A. Só que não é desse cálice que aqueles artistas ali estão falando. Eles estão falando do cálice do verbo calar. Então, Pai, afasta de mim esse cálice, essa coisa do calar. Aqui vai acontecer a mesma coisa nesse texto. Esse texto da época lá do arcadismo, do barroco arcadismo, né? Esse Deus aí não é, num primeiro momento, o Deus como força metafísica que a gente conhece. Esse Deus aí é a pessoa que se acha um Deus, que se acha o Todo-Poderoso, que é quem? O governador da Bahia. Então, ele diz, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Ele está sendo totalmente irônico, pois mandado pela alta majestade, e aí a alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Então, lá na primeira parte do texto, Deus foi capaz de livrar aquele povo do Egito das maldições, das maldades do faraó. Aqui agora, num outro momento, Deus também foi capaz de livrar aquele povo da Bahia das maldades daquele suposto Deus da Bahia. E aí ele termina, quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? E aí, mais uma vez, ele faz uma comparação a esse governador, chamando ele agora de faraó. Então, ele se considerava um Deus, mas ele não é um Deus. Ele era apenas um faraó, que foi extirpado, que foi jogado para fora da cidade.
Deu para entender? Deu, mas eu nunca faria essa interpretação. Eu até fiz a questão, só que eu levei, estava aqui falando de Gregório de Matos, eu lembrei, o Boca do Inferno, então tá falando mal de alguém ou criticando alguma coisa. Aí eu Aham. consegui fazer, mas se fosse pela interpretação, É, eu não faria. porque Gregório de Matos criticava sem medo, né? À toa que ele foi preso, né? Só que sem medo, mas ao mesmo tempo muito refinado, com muito cauteloso. Não deixava isso tão óbvio. Ele trabalhava ali com as palavras, tá? Que é justamente o que a questão quer saber. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por visão cética sobre as relações sociais, não. Preocupação com a identidade brasileira, também não. Crítica velada à forma de governo vigente, reflexão sobre os dogmas do cristianismo, questionamento das práticas pagãs na Bahia. Não está falando sobre práticas pagãs, não está questionando os dogmas do cristianismo. A alternativa correta aí mesmo é essa crítica velada à forma de governo vigente. Então ele faz uma crítica, porque no fundo ele tem um medo sim, por isso que é uma crítica velada. Então por isso que ele utiliza metáforas, comparações, que ele não vai direto ao ponto. Não são iguais as canções de escárnio e maldizer que você, lá na época do medievalismo, você trazia o nome das pessoas à tona, você falava mal do rei mesmo, falava mal de quem governava, falava mal de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, aqui ele não traz, aqui ele traz metáforas. Então a alternativa correta, letra C. Complicado. Tá? Mas com a prática vocês vão aprendendo. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Não. Não, ninguém? Não. Então, pessoal, é isso. Eu pedi para vocês lerem um livro para... Nossa Senhora, peraí. Quantas mensagens do chat que eu não vi? Mas eu pedi para vocês lerem um livro para a próxima aula. Não esqueçam de ler, por favor, que é O Amor de Perdição. É uma história super clichê, super mesmo. Tá? Mas para a gente poder entender melhor o próximo capítulo. Tá bom? Ok. Tá bom. Tá? Deixa eu ver aqui.